Bom, pessoal, boa noite a todos. Boa Hoje a noite. gente, a gente vai mostrar, vai apresentar a doutora Kathleen, que é um novo membro do nosso grupo. A Kathleen, que é filha da nossa querida Cristine Abram, e peraí que eu não estou me achando aqui, agora me achei. A Kathleen, que é filha da doutora Cristine Abram, e é uma grata surpresa, foi uma grata surpresa a apresentação dela no congresso que nós tivemos no Rio de Janeiro. E por este motivo, e pelos motivos que vocês verão no decorrer dessa apresentação, é que ela foi convidada para fazer parte desse nosso grupo. Tá? Então, Kathleen, aqui é tudo informal, sem grande problema, tá? Você pode ficar à Uhum. vontade e o microfone é seu, tá bom? Boa sorte. Muito obrigada, doutor Osmar. Obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada. Como vocês estavam dizendo, né? A Márcia deu palestra na minha escola quando eu tinha 13 anos. A maioria daqueles congressistas que eu vi naquele dia, eu vi criança, né? Então é uma honra estar nesse lugar. Vocês são realmente muito inspiradores para mim. E minha criança fica muito feliz nesses momentos, né? Porque assumiu o tablado. Eu ficava vendo as aulas de vocês, as palestras lá no fundo da sala, e agora eu também ensino. Isso é muito gratificante para mim. Então, gente, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a jornada da criança interior, né? E como que a gente pode utilizar a hipnose para a reparação emocional. E para isso a gente precisa entender de onde que eu estou tirando, né, esse termo criança interior e como que a gente conjuga isso com a hipnose. A gente já tem uma literatura muito vasta, inclusive disso, mas aqui eu vou falar especificamente do que a terapia do esquema nos traz sobre os modos criança, né? Antes da gente continuar, né, eu sou psicóloga. Sou filha de dois psicólogos, uma delas a doutora Osmar falou, né? A Cristine Abram, sou filha do Cristine Abram e do Gil Gomes. Sou doutora honoris causa em terapia do esquema, tenho a TCC, né, como a minha frente, hipnoterapeuta também. Sou logoterapeuta, terapeuta ALBA para o autismo, sou bacharel em Direito, Psicologia não é minha primeira formação, né? Sou professora da pós lá, da Celso Lisboa, da TCC e também de hipnose, e também sou coordenadora adjunta e professora do curso Terapia do Esquema. Aqui não está inserido, né? Mas eu também dou aula, inclusive, de marketing digital. O doutor Osmar falou de alguém que é da área de uma outra área aí, né? E falou sobre posicionamento. E tem a ver com essa aula que, inclusive, que eu dou na Celso Lisboa, que a gente viu que para os psicólogos estava faltando, né? Como que se posiciona eticamente, como que vende o seu trabalho. E isso que o doutor Osmar falou, da forma como ele me viu no congresso, é algo que eu, inclusive, bato muito na tecla, para os estudantes se posicionarem desde a graduação. E não é só tirar uma foto para as redes sociais, se posicionar é se colocar nos trabalhos acadêmicos, se colocar para apresentar. Então, isso foi algo que eu sempre foi muito marcante desde que eu era estudante de psicologia, né? Então, assim, ele falou sobre isso, eu quis dizer isso aqui agora. Então, vamos tentar entender, né? Todo adulto, dentro de cada adulto vive uma criança. Quantas vezes você não já reagiu de um jeito que, que você nem entendeu o porquê, né? Essa forma, essa ativação emocional forte, aquela coisa, né? Fiz e nem pensei, estava muito mobilizada emocionalmente, tem a ver com a nossa infância, né? Uma criança com medo, com raiva, com alegria, com desejo de ser amado. Então, a gente entende que todos temos modos infantis que se ativam. E o nosso objetivo não é negligenciá-los, é acolher, é compreender e atualizar essas partes com a nossa parte adulta também, que também, obviamente, existe. Então, uma das coisas que eu
sempre convido minhas pacientes a refletirem, né? E quando eu estou ensinando também. Quando você tem um determinado comportamento, aí você se pergunta, isso é atitude de adulto ou de criança? Né? Isso nos dá uma resposta bem rápida. Né? Então, se você age desregulado emocionalmente, às vezes vai parecer até uma criança fazendo birra, muitas vezes. Né? Porque possivelmente existe esse modo criança zangada, raivosa, se ativando, vulnerável. Então, é justamente nesses momentos que a hipnose se torna uma grande aliada, ajudando, né, a gente a se conectar, a acessar esses estados internos que são mais profundos, onde as partes infantis podem finalmente ser ouvidas, compreendidas e cuidadas. Então, essa palestra vai ser uma conjugação entre os modos crianças da terapia do esquema. Por mim, eu falava de todos os modos, mas não vai ter tempo, eu vou passar rapidamente por ele. E o processo de reparentalização através da hipnose, unindo a teoria e a vivência para promover reconexão, acolhimento e ressignificação. Então, vamos entender o que é a terapia do esquema, né? Claro que de uma forma bem resumida, porque isso é um curso. Inclusive, a gente tem, né, lá no Instituto Brasileiro de Hipnose, a formação em terapia do esquema. A gente vai abrir também na pós-graduação da Celso Lisboa. Mas, resumidamente, a terapia do esquema ela é uma psicoterapia integrativa. Ela é da TCC, ela é uma terapia cognitivo-comportamental, mas ela expande a TCC, né? E ela combina elementos de outras escolas. Então, ela é uma psicoterapia integrativa, que ela combina elementos da Gestalt, da teoria do apego, da psicodinâmica e outras, tá? Ela trabalha os padrões emocionais profundos formados na infância e na adolescência. E aí a gente chama esses padrões de esquemas iniciais desadaptativos. A gente também tem esquemas adaptativos. O fato de vocês estarem aqui, né, no horário marcado, de uma forma adequada, também é um esquema, né? Vocês construíram uma forma de se apresentar, de ouvir uma palestra, por exemplo. Isso também é um esquema adaptativo. A terapia do esquema, a gente dá um enfoque aos desadaptativos, que é realmente aquilo que gera sofrimento para o sujeito. Para que essa terapia é utilizada? Para queixas crônicas. Então, tudo aquilo que vai se repetindo ao longo da vida do sujeito, a gente pode utilizar a terapia do esquema. Então, eu sou psicoterapeuta de mulheres. Então, eu recebo muitas mulheres que têm relacionamentos abusivos repetitivos, né? Nunca teve um relacionamento saudável durante a vida. Isso já nos acende um alerta de talvez a terapia do esquema seja para essa pessoa. Quando a pessoa, por exemplo, não para em um emprego, interrompe tudo que inicia. A gente pode pensar em esquema desadaptativo, portanto, terapia do esquema. Mas ela foi formulada principalmente para os transtornos de personalidade, por serem crônicos por si só, né? E trazerem muito sofrimento. E aí, para uma pessoa que tem transtorno de personalidade, aquela reestruturação cognitiva da TCC não é que não é importante, é importante em algum momento da terapia do esquema também é feito, mas num primeiro momento aquilo não vai ser eficaz, porque as pessoas que têm transtorno de personalidade, por exemplo, falam muito dessa coisa da emoção, né? Sente demais. E aí, às vezes, até pensam de forma funcional, mas o sentimento é tanto, a emoção é tão avassaladora que não adianta, no primeiro momento, fazer uma reestruturação cognitiva, por exemplo. E aí que a hipnose a gente precisa utilizar. Ela tem, então, uma ênfase na relação terapêutica. Então, o vínculo terapêutico, eu diria que é o mais importante e ela se torna, esse vínculo se torna até um princípio da terapia do esquema, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E a gente sabe que são 18 esquemas conhecidos, então bastante esquemas, né? Só que aí, para esses pacientes, os mais graves, o Jeffrey Young, que é o criador da terapia do esquema, ele vai utilizar a linguagem de modos, porque lembrar de modos facilita o trabalho na terapia. Enquanto esquemas fica uma coisa bastante até intelectualizada, né? Muito teórico, os modos, falar de criança interior fica uma linguagem mais acessível. Então vamos entender isso. Qual é a definição de modo? O modo
ele pode ter um conjunto de esquemas ou operações de esquemas ativados. Então, ele não vai ter só um esquema ali, como, por exemplo, abandono. O modo criança vulnerável, ele pode ter abandono, defectividade, desconfiança e abuso, negativismo, junto para formar o modo, junto com pensamentos, com sensações corporais, com memórias, com comportamentos que o esquema causa no indivíduo em um dado momento. Os modos eles são situacionais, tá? Os modos eles se ativam, mas desativam dependendo da situação. Se a situação passou, ele passa daquele modo também, ele muda de modo, tá? Ele pode ser adaptativo ou desadaptativo, porque nós temos modos que são adaptativos e que são necessários para a gente ativá-los. Os modos eles são estados ativados em situações momentâneas, tá? Então, enquanto o esquema é uma estrutura que se perdura, então uma pessoa que tem esquema de abandono até ela ter 90 anos, até ela morrer, ela vai ter esquema de abandono. O que pode acontecer é que esse esquema desativa ou ativa. Agora, o modo, ele é situacional. Em determinada situação, a criança vulnerável vem. Mas ela, quando passa a situação, ela também você entra no modo adulto saudável, tá? Já tô dando até spoiler do que a gente vai falar. Então, os modos, eles facilitam, né? Porque eles condensam os esquemas em pedaços maiores para pacientes de maior gravidade. Eles colocam maior foco nos estados de humor do aqui e agora. Então, o paciente consegue, né, no momento que está passando por ele, entender, nossa, isso aqui é minha criança, tá? E proporcionam estratégias mais eficazes para superar a evitação e a compensação, porque são duas formas que a gente usa, que a gente chama de estilos de enfrentamento, para lidar com esquemas. Então, por exemplo, esse exemplo que eu falei das mulheres que nunca tiveram um relacionamento saudável, foi sempre abusivo, sempre são agredidas nas relações. A gente pode dizer que é uma estratégia de resignação ou manutenção do esquema, no qual, mesmo sofrendo, aquilo é tão familiar, tão conhecido, que ela já se atrai por potenciais abusadores, por pessoas emocionalmente indisponíveis. Mas pode ser também uma pessoa que tem esquema de desconfiança e abuso e decide nunca mais ter relacionamentos. Aí é evitação. Ou então, se ela tem um esquema de desconfiança e abuso, pode ser aquela pessoa que já agride antes de ser agredida. Numa lógica de eu vou agredir antes que me passem para trás. Tá? É uma compensação. Então a gente tem formas da gente enfrentar, né? Que são os modos de coping que a gente fala. Peraí que eu. Pronto. Então, isso aqui está na literatura do Jung, né? Eu achei importante destacar aqui. Os modos do esquema são estados emocionais temporários e padrões de enfrentamentos ativados por gatilhos situacionais. Está até um pouco repetitivo para a gente ficar gravado isso. Esquema se perdura, modo é situacional. Entre as principais vantagens com o uso da linguagem dos modos de esquemas, e encontra-se maior domínio e facilidade do paciente com a terminologia, e desse modo melhora na sua capacidade de auto-monitorar, que é um componente fundamental no processo da terapia do esquema. Outro ganho relevante é a compreensão por parte do paciente dos objetivos terapêuticos a serem vencidos em relação a cada um dos modos de funcionamento, tanto nas sessões como fora delas, com as tarefas de casa. Então, facilita o nosso trabalho, a linguagem de modos. Quais são os tipos de modos esquemáticos? Hoje a gente vai dar mais ênfase nos modos da criança, mas existem outros tipos de modos. Os modos da criança, eles são mais ligados à emoção. Então, se o paciente está no seu consultório muito ativado emocionalmente, ele está chorando, ele se encolhe, ou muitas vezes o paciente ele não vai ter uma expressão assim muito marcada, mas vão ter microexpressões, algo que você devolve ali na sessão e ele cai ali o olhar, ele se distrai, começa a pensar nos modos de criança. Ou então, se o paciente é muito reativo, ele está raivoso com você, pode ser um modo criança zangada. A gente precisa ficar atento a isso. E a gente precisa ficar atento aos nossos modos, tá? Porque
nós somos seres humanos, mesmo sendo terapeutas, médicos, enfim, dentistas, a gente pode ser ativado a partir dos modos do paciente. Eles podem ativar os nossos modos. Então é importante a gente saber isso, até para entender se aquele paciente não está mexendo com os nossos modos e o que, que a gente vai fazer frente a isso, tá? Os modos de enfrentamento desadaptativo, eles são mais ligados a comportamento. Então, comportamentos que o sujeito adota para ele não sentir o modo criança, né? Eu botei essa figura dessa moça bebendo justamente para ficar marcado. Então, assim, comportamento do álcool, né? Mas a gente pode pensar outros vícios, como por exemplo, né? A gente está dependência de celular, de jogos, ou até mesmo coisas que não são vícios no primeiro momento, como assistir uma série, maratonar uma série. A gente pode estar utilizando um modo de protetor autoaliviador, onde a gente utiliza de um artifício para, né? Aí eu vou doutor Josimar é médico, né? É como uma anestesia. Vai passar ali naquele momento, mas ao mesmo tempo não vai suprir a necessidade emocional dessa criança aqui. Vocês estão me ouvindo? Deu uma travadinha. Estão me ouvindo? Eu tô. Nós Ah, tá. estamos. Porque o Estamos doutor sim, está Osmar indo tudo travou para bem. mim. Eu não sabia se era eu hoje. Não, está Tudo indo bem. sim, pode continuar. Opa. Os modos vozes internalizadas, perdão, são mais ligados à cognição. E por que eu botei essa figura aqui dessa pessoa, né? Parece um pai punindo com cinto. Porque é aqueles pensamentos que na TCC a gente vai falar das crenças, principalmente ligado ao desvalor, né? Sou feio, sou ruim, sou fraco, sou incapaz. Quer dizer, tudo para o lado cognitivo, um pensamento do eu sou. E por que o nome desse modo é vozes internalizadas? A gente sabe que a terapia do esquema, o conceito de esquema, ele vem a partir de... Esses padrões são formados a partir das necessidades emocionais que não foram supridas na vida daquela pessoa, que combina com o temperamento dela, e aí formam um esquema. E aí, quando a pessoa nasce num lar onde é muito crítico, onde é muito punitivo, ou pode não ser pais, né? Pode ser uma babá, pode ser a avó, pode ser a sociedade falando algo para ela de negativo, de que ela é ruim, a gente começa a internalizar essas falas como se fosse o nosso pensamento para conosco. Então, assim, uma vez eu ouvi uma frase que é assim: quando uma criança não se sente amada pelos pais, ela não deixa de amar os pais, ela deixa de se amar, ela acha que ela é um problema, né? Então, essas vozes elas vão ficando, essas vozes que é dela já foram de alguém. E o nome desse modo, ele se chamava literalmente pai e mãe. Pai, mãe punitivo, pai, mãe crítico. E a literatura está mudando, porque essas vozes não vêm só de pai e mãe. A gente vive num contexto social onde muitas vezes a gente é criado por avós, por babás. E a gente vive em uma sociedade que é muitas vezes violenta mesmo. Então a gente tem que pensar, inclusive, nas minorias sociais, né? O que um menino LGBT escuta por aí na sociedade? O que uma pessoa negra escuta por aí na sociedade? O que as mulheres escutam na sociedade? Ela tem que ser boazinha, tem que ser quietinha, né? Então isso vai se internalizando. E o modo adulto saudável, que é o que todos estão aqui, né? Onde a gente tem pensamentos, emoções e comportamentos adaptativos. Ela não está feliz sempre, a adulta saudável, mas mesmo frente às adversidades, ela consegue se comportar de uma forma adequada. A parte feliz é um modo criança, que é adaptativo, que a gente vai falar um pouquinho agora. Vamos falar agora da criança, né? As faces da nossa criança interior. Ela pode ser vulnerável, e aí o comportamento desse paciente ou seu, porque a gente entra nesses modos, tá? A gente não é imune, não. É uma coisa carente, triste.
a sensação de desamparo, né? Aquela sensação de encolhimento mesmo. Eu gosto muito do trabalho com o corpo, né? É aquele encolhimento, né, emocional. A criança irada, ela expressa a raiva e frustração quando ela se sente injustiçada. E aí eu gosto sempre desse exemplo, eu já até falei ele aqui hoje. Pensa numa criança fazendo birra num shopping. É legítimo ela querer o brinquedo. Ela é uma criança, claro que ela quer um brinquedo, ela quer a loja de brinquedo inteira, né? Então ela tem uma necessidade ali. Só que infelizmente a mãe não pode dar o brinquedo. Aí o que que ela faz? Ela se taca no chão. Eu não quero. Isso é uma criança irada. Então, às vezes, a gente responde assim quando não temos as nossas necessidades emocionais supridas. E mesmo adulto. Só que a gente faz isso de uma maneira mais com classe, vamos dizer assim, né? É, pensa numa pessoa com raiva, mesmo na fase, né, sendo adulta, tem ali um pouco de uma criança birrenta. A gente tem um lado impulsivo, indisciplinado, muitas vezes, que busca prazer, evita desconforto, né? E é legítimo. Quem quer desconforto? A gente precisa sempre lembrar aos nossos pacientes que esses modos são válidos, mas que a gente tem outras coisas na nossa vida que a gente precisa cumprir. Eu até brinquei no congresso, né, que sempre quando chove, a minha criança indisciplinada, ela vem. Porque meus pais, né, a Márcia Constantino falou que foi dar a palestra no Zacaria. Quem não sabe, o Colégio Zacaria, que foi onde eu estudei, fica na Rua do Catete. Alguém já viu a Rua do Catete quando chove? Vira um rio a Rua do Catete. Então, os meus pais me davam o benefício de faltar nos dias chuvosos. Então, condicionamento, né, gente? Quando chove, eu, adulta, psicóloga, cheia de pacientes para atender, a criança vende, quero ficar na cama, quero negligenciar minhas tarefas, mas não posso, precisa vir minha adulta saudável e é quem ser adulta, né? E nós temos um lado, né, que eu deixei destacado aqui em amarelinho, porque ela precisa vir, ela precisa existir, que é a nossa criança feliz, né? Que é esse nosso lado espontâneo, criativo, que é confiante, que se diverte. E eu acho que nós, hipnólogos, a gente ativa a nossa criança feliz até bem facilmente. E a gente tem até uma certa facilidade, né? Porque a gente trabalha com criatividade, ainda mais quem trabalha muito com a hipnose ericksoniana, né? Como eu atendo mais, eu faço hipnose mais pela linha ericksoniana. A gente tem que criar metáforas, histórias, né? Então isso pra gente é fácil, mas não é para todo mundo. Para todo mundo não é fácil. Você sabe que uma vez eu estava atendendo uma paciente que ela tem assim na faixa de uns 60 anos. E aí ela falou assim: "Nossa, eu sempre quis ter uma boneca", né? Ela tinha uma infância muito pobre, ela não tinha muitos brinquedos. "Eu sempre quis ter uma boneca. E aí eu vi no shopping uma boneca, eu quase comprei, mas imagina que horror uma mulher velha dessa ter boneca. Eu passei para a tarefa de casa para ela comprar a boneca, né? Então, assim, as pessoas não têm com uma facilidade essa parte, se cobram demais, né? Isso a gente precisa ensinar para os nossos pacientes também. Aqui, a gente vai falar um pouco da parte fisiológica dessa criança interior, né? A gente fala de criança interior né, até falando de Erickson, a gente fala de metáforas, a gente fala de histórias, mas a criança interior, ela existe no nosso corpo. Claro que não dessa forma bonita que Erickson traz, que Jeffrey Young traz, que eu estou trazendo aqui. Mas o nosso corpo, ele é uma máquina que registra todos os acontecimentos. O hipocampo, ele guarda a memória cognitiva, as nossas lembranças de maneira cognitiva, os nossos pensamentos, né? Mas a amígdala cerebral armazena a memória que é emocional, ela é mais rápida, ela é mais consciente. Então, esses modos e os esquemas e os modos de criança também, eles estão ligados a esse sistema, o sistema amigdaliano. E quando eles são ativados, o corpo reage como se o perigo fosse real. A criança vulnerável, tudo nela, ela chora, ela sofre, ela revivencia a experiência traumática daquela infância. Então, a menina terminou com o namorado, mulher de 30 anos na cara, né? O que ela tá sofrendo ali é a mesma menina que ela foi, por exemplo, quando o pai saiu de casa.
o corpo tá vindo com aquela impressão de novo, né? Eu sempre psicoeduco minhas pacientes falando assim, eu não sei onde vocês fazem academia, se fazem, né? Eu faço na Smart Fit, né? A mais famosa. Toda vez que a gente entra na academia, a gente tem que botar nossa digital. Eu já perdi minhas contas. Quantas vezes eu já entrei na academia? Nem sei se existe esse número. Mas é a mesma digital. São ocasiões diferentes, mas é a mesma digital. Então, é como se fosse isso. São dias diferentes, são ocasiões diferentes, mas a digital é a mesma. O corpo sente da mesma forma, tudo outra vez. E o Milton Erickson, né? Não podia deixar ele para trás, falou isso de uma forma mais bonita e mais poética do que a galera científica, né? Que a galera que fica falando de neurociência, né? Os neurocientistas são maravilhosos, mas o Milton Erickson ele falava das coisas tão bonitas, né? Então ele fala, né, lá no seminário que o Zweig registrou, né, que a mente inconsciente ela é formada por todos os aprendizados no decorrer da vida, muitos das quais a gente já esqueceu, mas que lhes servem no funcionamento automático. Bem, uma parte considerável do comportamento de vocês, nossos, é funcionamento automático destas lembranças esquecidas. Então, por isso que é difícil se livrar do modo criança. A gente não se livra do modo criança. O modo criança ele tem função. A gente sentir das formas que a gente sente tem função também. O que a gente pode fazer é pegar a adulta saudável e guiar essa criança. Os pacientes que estão em extremo sofrimento é que as crianças estão comandando. Então pensa assim, que a gente é como se fosse uma pensão cheia de quartos. As crianças que estão no comando. O problema não são as crianças existirem, só que a adulta precisa se fortalecer, tomar rédea da situação. Então, por que a gente reage como criança? A gente repete os padrões autoderrotistas, né? Esquemas aprendidos em contextos de dor. Então, a resposta automática vem do corpo, não da razão. Não é falta de controle, é o cérebro tentando proteger você da maneira desadaptativa, mas que já foi adaptativa na infância. O menininho fazendo birra no shopping porque a mãe não deu o brinquedo, a gente pode ver assim, ele não tem limite. Mas claro que não tem limite. Ele está aprendendo, ele nem sabe o que é limite, ele nem sabe o que é regra. Cabe os adultos ensinarem a ele, né? Naquele momento, ele aprendeu que chorar, reclamar, é uma possibilidade dele ganhar. Porque quando ele chorava lá com fome e ele nem falava, a mãe dava uma mazinha para ele, né? Então a gente aprende que chorar talvez eu consigo. Então, os modos criança, né? Como a gente se comporta, como a gente se manifesta, a maneira que a gente sente já foi útil para a gente, já foi adaptativo na nossa infância. Às vezes a gente só tinha aquele recurso, né? E aí a terapia do esquema ela traz a reparação limitada, parental limitada como uma grande inovação das terapias, né? Então, a gente sempre fala, né, na terapia, em qualquer abordagem terapêutica, a gente fala da importância do vínculo terapêutico, claro. Mas a terapia do esquema dá uma ênfase nisso e coloca como um princípio terapêutico. Se não tiver isso, não se faz terapia do esquema. Então, na reparação parental limitada, a gente oferece ao paciente uma forma de cuidado que faltou na infância, validando as emoções e criando um ambiente seguro. Mas a reparação é limitada para respeitar os limites da terapia. Então, o terapeuta age com o paciente como um antídoto para as deficiências iniciais do processo parental do paciente. O objetivo principal da terapia é ativar o adulto saudável dentro do paciente, que é a sua parte adaptativa, que acolhe, protege, orienta e oferecer limites adequados à sua criança interior. Então, pensa vocês aí que são pais e mães. A gente precisa dar ao nosso paciente o cuidado que os pais não deram. Então, a gente olha para os nossos pacientes com um olhar paternal mesmo, maternal. É isso que é preciso ser feito. Com o tempo, é esse adulto quem passa a realizar internamente o processo de reparação parental limitada,
tornando-se o cuidador que antes faltou. E esse, com o tempo, com a hipnose, esse tempo já diminui bastante. Porque você coloca o adulto saudável do próprio paciente para cuidar da criança. Então, a regressão de memória atua como uma ponte entre o passado e o presente, permitindo que o paciente revisite experiências antigas com os nossos recursos internos, agora guiado pelo polo adulto saudável, né? Então, as pessoas às vezes se assustam um pouco com esse conceito de reparação parental, porque não, porque eu aprendi na faculdade, né? Ainda mais quem vem da psicanálise, que tem que ter neutralidade, eu não posso nem encostar no paciente direito, que dirá cuidar dele como se fosse uma criança que precisa de acolhimento, proteção, orientação, limite. Como é que eu vou dar limites para o paciente, né? Às Deixa eu vezes te tem que falar, dar. Kathleen, esse trabalho da reparação parental tem a ver com a hipnose, né? Quando você para, Uhum, para a cena e você vai lá e vai ressignificar, né? exatamente, Márcia. Por Tem isso muito que a ver. assim, Ótimo, eu, funciona muito. eu sou hipnóloga, né, psicóloga. Não foi pelos meus pais. Quem mais me influenciou na minha escolha foi o meu psicólogo. Então, eu sou paciente de terapia do esquema. Fui, né? Do Edson Visoni. Não sei se alguém conhece A do aqui. Edson. E, Eu fiz e algumas coisas com ele também. Não, eu me mas a terapia do apaixonei. mas eu acho que o Yang bebeu na fonte do Exatamente. Éden. Isso que eu ia falar. Eu me apaixonei pela Ah, terapia do esquema. E aí eu comecei a estudar sozinha, porque na faculdade mal se falava de terapia do esquema. Mal se certo. falava. E aí Eu eu tô uso muito lendo. e ele bebeu no Erickson. Isso é que eu queria só fazer um Exatamente. parênteses. É. E aí Pessoal, eu tô. vamos só deixar para a gente fazer as ponderações no final, Ah, tá. porque senão ela perde o caminho e a Tá, gente tá. que está acompanhando perde o fio da meada também. Mas no Ok. final Tudo nós vamos bem. falar, não vai ser igual lá no Congresso, não, ela vai falar muito depois. Ótimo. Mas vou só fechar esse parêntese, Márcia. Eu tava lendo. Técnica vivencial, reparação parental limitada. Gente, mas eu lembro da minha mãe falar disso nas aulas de hipnose dela. Eu lembro de alguma coisa, claro, não lembrava com toda essa. Depois de estudar hipnose. Liguei pra minha mãe, mãe, é isso mesmo? Jeffrey Young tá chamando hipnose de outra coisa? Aí ela, minha filha, vai falar, né? E aí inventam nomes diversos. Isso é um problema que eu critico muito na psicologia, né? A gente fica criando nomes novos para coisas que já existem, né? Mas com certeza, Márcia, estamos na mesma página. Então, etapas da reparentalização através da hipnose. E aqui eu realmente fiz a conjugação de Edson, perdão, de Erickson e de Jeffrey Young, né? Então, essas etapas, elas são do Erickson. E que o Jeffrey Young, ele não protocola, vamos dizer assim, com tanta clareza como Erickson protocolou, né? Então, vamos entender, no estado pré-hipnótico, a gente tem que identificar o gatilho emocional que ativou o modo desadaptativo e transformá-lo no propósito da jornada hipnótica para a ressignificação. E como isso? Se o paciente chega ativado na sessão, então a gente vai trabalhar com isso. Se o paciente passou por alguma coisa na semana que foi difícil, então a gente tem que criar um objetivo. Essa é a parte pré-hipnótica. A absorção a gente começa, então, né, no relaxamento, numa dissociação para induzir um estado de segurança e foco interno. E aí, nesse momento, né, aí, de fato, o Jeffrey Young usa o termo lugar seguro, que Dormir? já, que Vou já era descansar? falada desde 1900 e bolinha pela hipnose. E a gente conduz ao lugar seguro promovendo a sensação de proteção e acolhimento, porque são pacientes que maneira geral, vão estar muito desregulados emocionalmente, então o lugar seguro ele é essencial nesse momento. A gente faz a ratificação, confirma essa experiência, te reforça sempre o nosso paciente para que, né, a hipnose continue
no seu curso, né, para que o paciente entre em contato mesmo, né? Lembrando, né, que Erickson não fala em níveis de transe, é muito difícil não falar, né? Mas ele vai se aprofundando. Então a gente pode dar alguns feedbacks, isso muito bem, seu corpo sabe como relaxar profundamente. Aqui a gente pode utilizar bastante a linguagem indireta de Erickson. Aí, no próximo momento, uma eliciação, que é de fato esse encontro e a reparação da criança interior, né? Aí aqui eu costumo, né, utilizar a porta, portal, túnel, escada, tiro do lugar seguro, para que o lugar continue seguro. Então, eu costumo dizer, né, que a porta é uma porta mágica, né, que conduz a um momento, ela vai ajudar no processo terapêutico. E aí, no momento que ela encontra a cena, a situação ali, gatilho da infância, ela visualiza a parte infantil, a gente valida o sentimento, diz que tá tudo bem se sentir dessa forma, triste, com medo, com raiva, carente, e a gente oferece o que faltou. A gente faz a reparação, então. Introduz a figura do adulto saudável, oferecendo o que faltou: afeto, cuidado, proteção de limites amorosos. Qual é a necessidade emocional desse paciente? A gente precisa estar muito atento nisso. Qual é a necessidade emocional? As pessoas acham muitas vezes que terapia do esquema é uma terapia fofinha, né? Porque a gente vai ser como pai, mãe do paciente, o pai faltante, né, ali. Só que não é só uma terapia fofinha, vai ter muitos momentos afetuosos, calorosos, com certeza, mas às vezes vai ser limite, né? Se a gente estiver falando de um transtorno de personalidade narcisista, a gente precisa dar limite, tá? E eu coloco aqui que o terapeuta pode estar na cena. E como que a gente avalia se vai estar ou se não vai estar? No início do tratamento, pode entrar mais em cena. Então, você fala para o paciente, você visualiza eu com você, eu estou me direcionando a fulaninha, né? Esse nome, né? Fulaninha. A gente sempre utiliza o nome no diminutivo ou o apelido da infância. Então, né? Eu posso falar, eu estou me direcionando a Marcinha. O que que a Marcinha precisa, né? Para a gente realmente diferenciar o adulto da criança, tá? Isso aqui é muito importante. O terapeuta vai estar em cena também nos pacientes de nível mais grave. Então a gente precisa estar atento a isso, porque muitas vezes a gente quer já estimular o adulto saudável do paciente, fortalecer e fazer o adulto encontrar a criança. Para a gente aqui, isso é mais fácil, numa auto-hipnose, na técnica aqui com pessoas que que estão reguladas emocionalmente, isso é muito fácil. Mas paciente de nível grave, paciente com transtorno de personalidade borderline, é interessante que você entre na cena. Atualizar e integrar. Então, convidar essa criança a se sentir feliz, segura no presente. Então, o objetivo vai ser sempre mudar esse estado emocional por meio dessa reparentalização, reconhecendo que o adulto pode cuidar dela. Sempre, sempre firmar isso. Se ela não teve o pai presente, se a mãe não ligava para ela, então você deixa ali marcado que ou ela na versão adulta saudável, ela na versão adulta saudável e você vai estar sempre ali por ela, tá? E o término, a gente vai encerrando a experiência gradualmente, conduzindo a consciência plena, consolidando a integração, e a gente reforça essa sensação de completude, alívio emocional, tá? E a gente pode, nesse momento, inclusive, voltar para o lugar seguro, para ela sair daquele estado de mobilização emocional, se sentir bem. E a reorientação, retorno ao presente, trazendo de volta ao aqui e agora com leveza e lucidez. Quando o paciente está ativado emocionalmente em sessão, ou seja, ele está chorando, ele está gritando com você, ou você está vendo ali o modo criança. Você pode pular a etapa do lugar seguro, tá? Que é essa primeira etapa. A gente pode pedir já para o paciente entrar na fase de eliciação, tá? Para ela entrar em contato mesmo com a criança. A gente já aproveita a experiência emocional, ok? O transe natural, né? Erickson falou muito do transe natural. Eu acho que Erickson foi assim, o principal desmistificador da hipnose, né? Daquela coisa de que hipnose é um bicho de sete cabeças, né? E ele falou muito de transe natural e tem a ver com o que eu vou falar agora, né? Para mim, então, Erickson, a hipnose deve ser algo natural, um estado que acontece espontaneamente e não algo imposto ou artificial.
Então, cada terapeuta precisa encontrar seu próprio estilo e modo de conduzir o processo, respeitando a sua singularidade e a do paciente. A gente precisa também saber qual é a linguagem do paciente. Isso é algo que eu falo muito nas minhas aulas, principalmente na aula de hipnose. A forma que eu vou falar com a minha paciente adolescente não vai ser a mesma que eu vou falar com a minha paciente de 60 anos. A gente precisa, né, fazer ser o alfaiate para o paciente, tá? Na hipnose ericksoniana, então, não existe nível de transe, mas vocês sabem disso. Porque o transe é entendido como um fenômeno natural da mente humana, então a gente entra e sai dele diversas vezes ao longo do dia. Seja em momentos de atenção plena, com o transe associado, seja quando a mente se divide entre o aqui e o que está dentro de nós, no transe dissociado. Erickson acreditava que o papel do terapeuta não era criar algo novo no paciente, mas ajudá-lo a acessar os recursos internos que ele já possui. O que é a criança feliz, que Jeffrey Young conceitua, sem ser os recursos internos que ele possui, né? É a mesma coisa. Isso pode acontecer de forma simples, através da ativação dos nossos órgãos dos sentidos. Assistir a um filme que nos toca, saborear uma comida que desperta memórias. Quem estava no congresso, né, ganhou pirulito. Pena que eu não posso dar pirulito virtualmente. Ouvir uma música que nos emociona da infância, sentir o cheiro que nos transporta no tempo, ou permitir-se brincar como quando éramos crianças. Lembra o caso da paciente que falou que era velha demais para uma boneca? E eu falei, não, vai comprar boneca. Tudo isso são formas de entrar em um transe natural. E esses momentos sensoriais nos conectam com partes profundas da nossa mente. A gente sabe disso, né? Onde vivem lembranças, emoções e recursos que muitas vezes esquecemos que temos. E é justamente aí que o processo terapêutico se torna mais vivo, autêntico e transformador. Então, como que a gente pode ativar a nossa criança, né? A gente pode comer algo que a gente gostava na infância, a gente pode brincar, né? Andar de bicicleta, por exemplo. Eu adoro andar de patins, né? Eu ando desde criança, então sempre que eu quero ativar minha criança feliz, eu vou lá e ando de patins. A gente pode assistir algum desenho da nossa infância, por exemplo. Vocês botem no YouTube aí o desenho que vocês gostavam, era, né, Topogígio. Eu lembro da minha mãe falando que ela gostava de Topogígio. Bota aí Topogígio no YouTube, que você vai ver como sua criança fica feliz. É só de assistir aquilo, quantas memórias emocionais vão ser ativadas. O cheiro de leite de rosa da casa da vovó, ou um cheiro muito específico, né? Um bichinho, a boneca, como a paciente falou. Então, estimulem isso nos seus pacientes também. Passem para tarefas de casa essa ativação dessa criança feliz. E se a pessoa, de fato, existem pacientes que tiveram vidas realmente muito difíceis e que têm dificuldade de ter memórias felizes da infância, né? A gente sabe que quando a gente tem uma dor, uma queixa, o nosso cérebro ele é mestre para só focar no que foi negativo, né? A gente esquece do que foi positivo. Então você pode estimular o paciente a criar então novas memórias. Vai na praia, vai dar um mergulho no mar, vai andar de bicicleta, vai se divertir. Muitas vezes em terapia a gente pensa, né? E eu que sou da TCC, eu sei bem disso, a gente pensa, não quer funcional, né? Às vezes o paciente não precisa que é funcional, ele precisa de espontaneidade, que é uma necessidade emocional, tá? Agora eu queria fazer uma breve técnica com vocês. Eu queria que vocês fechassem os olhos nesse momento, se permitissem relaxar nessa noite de quarta-feira. Opa, terça-feira. Nessa noite de terça-feira, vocês estão aqui nessa aula maravilhosa, mas agora eu quero que vocês se desliguem dessa obrigação de estar aqui, só relaxem, fechando os olhos, e que vocês visualizem um lugar bonito, um lugar que faz bem para vocês. Esse lugar pode ser um lugar que existe no mundo real, ou pode ser um lugar que a sua mente sábia vai criar do jeito que você quiser. E nesse lugar,
Você se sente tranquila, você pode se sentir mais segura, pode estar se sentindo mais relaxada. E você pode perceber que esse lugar tem aromas específicos, que esse lugar pode ter texturas diversas. Então você pode visualizar cada canto desse lugar e você sabe que você quer relaxar. Você sabe que ficar mais relaxado e mais seguro agora é o melhor para você, não é mesmo? Então se permita fazer isso, porque você pode ir para esse lugar tranquilo, se sentir bem nele. E agora eu quero que vocês visualizem uma porta nesse lugar e você pode ver essa porta, analisar ela, analisar a textura dela, que textura que ela tem. Será que ela é de madeira? Será que ela é de ferro? Qual o tamanho que essa porta deve ter? Qual é a cor dessa porta? Como que é a maçaneta dela? Perceba todos os detalhes dessa porta. Muito bem. Você está indo muito bem. E eu quero que você agora ultrapasse essa porta, que você abra essa porta. E nesse momento você vai ver a menina que precisa de você, a sua criança interior, o menino que precisa de você, a sua criança. E possivelmente ela está precisando de alguma coisa. Você pode estar, inclusive, vendo um momento que foi difícil para esse menino, para essa menina, para essa criança. Talvez ela precisasse de mais atenção, talvez ela precisasse de mais olhar, talvez ela precisasse de mais orientação ou limites, talvez ela precisasse de uma permissão para brincar, para se divertir, para ser criança. E agora, nesse momento, eu quero que vocês olhem para essa criança, que você olhe para essa criança e você dê aquilo que ela tanto precisa. Pega ela no colo, brinque com ela. O que será que diverte ela? O que será que faz ela feliz? Dê isso para ela. E assim você pode ver ela se sentindo melhor, ela se sentindo feliz e segura com a sua presença. A partir desse momento, essa criança pode contar com você. Eu quero que você dê um abraço bem forte nele, nela, oferecendo todo o amor que você pode dar. Esse amor pode ser semelhante ao que você dá para o seu filho, sua filha, um sobrinho, uma sobrinha. Essa menininha, esse menininho precisa de você também. Assim como você ama seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seu parceiro, sua parceira, essa menina, esse menino também precisam de você. Então dê esse amor. Abrace bem forte. E eu quero que você faça uma promessa mental de que sempre que ele e ela precisar de você, pode te chamar. Que nesse momento
é um até breve, mas que sempre, sempre que ela estiver necessitando de atenção, de carinho, de afeto, de apoio, de limites, você vai lá entregar o que ela precisa. E agora você pode vir voltando para o lugar seguro, aquele lugar que a gente começou a nossa experiência, e aproveitar um pouco mais desse lugar. E agora com uma nova sensação, a felicidade e a gratidão por ter se reencontrado com a sua criança interna, com essa menina, com esse menino que você nem lembrava o quanto ela precisava de você. Aproveite um pouco mais desse lugar. E sempre que você quiser reviver essa experiência, você pode fechar a sua mão direita. E você fecha agora, para você se lembrar dessas emoções agradáveis. Muito bem, pode abrir. E agora eu vou contar até 3. Um, se sentindo tranquila, muito bem, relaxado, seguro. 2. Você vai guardar essa experiência no seu coração, na sua memória, armazenar mesmo. E 3, aos poucos, vem voltando para o aqui e agora, bem devagar, abrindo os olhos, no seu tempo, bem relaxado, bem relaxada. Muito bem. Espero que tenha sido um bom encontro. Agora a gente já está finalizando, né? A gente pode utilizar recursos para trabalhar com a nossa criança interior. Como que a gente pode fazer isso? Como eu disse, né, a partir dos órgãos dos sentidos, prescrevendo mesmo, né, o desenho, o doce, o bolo, o cheiro. Mas a gente pode fazer materiais para os nossos pacientes. A gente pode, hoje em dia, né, temos a inteligência artificial para nos ajudar, então a gente pode fazer um documento para eles de PDF mostrando quais são as crianças internas deles, para eles terem acesso a isso fora das sessões, tá? A gente pode utilizar recursos hoje em dia, né? Existem baralhos, existem. Você pode comprar. Eu tenho uma supervisora que ela usa aquelas bonecas, eu esqueci o nome. É uma daquelas bonequinhas, gente, me lembra que uma vai saindo de dentro da outra. Esqueci o nome. Matruscas. Isso, Puskas. Isso é excelente para educar o modo criança, né? Para mostrar que tem várias dentro dela, várias crianças, que ela, a adulta saudável pode proteger essa criança. Esse aqui é um diário que eu criei, que se chama Diário de Reconexão com a minha criança interior. É uma linguagem super fácil, até uma criança conseguiria utilizar esse diário, porque eu quis criar justamente para todos os públicos, para leigos, para gente que nunca fez terapia, não faz ideia do que é terapia, para psicólogos que querem utilizar com seus pacientes, então para os profissionais e para a gente também, né? Eu faço exercícios comigo mesma desse diário. Vai ter aqui auto-hipnose, a gente faz a carta para a nossa criança. Então, assim, eu fiz um compilado de exercícios terapêuticos de uma forma bem acessível, uma linguagem bem fácil, para que todos se reconectem com as suas crianças interiores. Está aí o QR Code para quem quiser. E não podia deixar de falar, né? Parte dessa palestra
está, inclusive, num capítulo do Manual de Terapia Regressiva, que quem coordenou foi a minha mãe, tá? Cristina Abraham e Gil Gomes também, meu pai. Não lembrava que meu pai tinha coordenado esse livro. É, e eu sou uma das coautoras e eu falo justamente dos padrões autoderrotistas nesse livro. Ele acabou de ser lançado semana passada, a gente lançou no Congresso, e ele é um e-book, tá? Então também esse QR Code para quem quiser, tá? E eu vou passar esses slides para o Osmar, para ele dividir para ele, com vocês também. Ah, eu tô no grupo, né? Eu posso passar por lá, Osmar? Os slides? Posso? Tá. Para finalizar, eu sempre termino com esses slides. Eu não tô te ouvindo, Osmar. Você pode passar, sim. Normalmente eu falo para as pessoas enviarem para mim, para eu dar uma selecionada, porque também para não ir, né, um monte de coisas, mas esse teu você já está autorizado, você pode colocar. Tá bom. Eu fiz bem sucinto mesmo. E vocês viram que os meus slides estão bem criança, né? Eu, quando vou dar algumas aulas, eu faço uma coisa mais minimalista, preto e branco. Mas quando eu fui falar no congresso, né, eu falei, não, tem que mudar esses slides, tá muito adulto. Tem que botar um rosinha, tem que botar uns desenhinhos, para realmente a gente entrar em reconexão com a nossa criança, né? Eu termino sempre com esse slide, né, e tá a minha foto, mas isso também é algo que você pode utilizar com seus pacientes. Técnicas da foto, né? Então, por exemplo, existe a técnica, né, hipnótica, que a Gestalt chamou de cadeira vazia. É, e ao invés da cadeira ser vazia, principalmente para aqueles pacientes que têm muita dificuldade no sensorial que é visual, né? Ah, aquele paciente fala, você fala assim, você está visualizando? Não, visualizo tudo preto. Né? Temos esse tipo de paciente. Você pode iniciar, então, com a técnica da foto. Essa técnica é muito interessante de você falar com a foto. O que que essa criança precisava. E a gente precisa sempre lembrar que esse tem que estar sempre se lembrando de ativar. A nossa adulta saudável é importantíssima, a gente sai para trabalhar, a gente está aqui fazendo uma palestra, está comparecendo nos nossos trabalhos. É importantíssimo, pagando nossas contas em dias, essa é a nossa adulta saudável, vamos fortalecer ela. Mas a gente não pode negligenciar a nossa criança feliz. E isso é algo que, inclusive, eu sinto falta na literatura do Jung. Ele fala que o modo criança feliz é um modo saudável, que devemos ativar, mas ele dá muita ênfase na adulta saudável, coisa que o Milton Erickson já foi um pouquinho diferente, né? E aí eu sempre termino essas palestras, quando eu falo de criança interior, com essa frase que é fantástica, do nosso amado Milton Erickson, né? Que é: nunca é muito tarde para ter uma infância feliz. E eu considero a terapia do esquema, né, e a hipnose ericksoniana justamente isso. É como se a gente renascesse, a gente tivesse uma nova oportunidade de ter uma infância feliz, uma infância devidamente amada, uma infância com aquilo que a gente realmente precisava, que infelizmente muitas vezes os adultos não suprem, né? Então é isso, pessoal. Aqui estão as referências bibliográficas e eu espero que vocês tenham gostado. E aí, estou aberta para perguntas, né? Kathleen, recolhe o teu slide agora, para a gente Tá, poder deixa eu ver ver. aqui como é que eu faço isso. Espera aí. É só onde está no share, lá você Ah, vai interromper. deixar interromper. Pronto. Isso, pronto. Agora a gente pode, né, ter uma. Deixa eu te falar uma coisinha antes para todo mundo que está assistindo. Enquanto a gente vai fazendo esse bate-papo complementar aqui, não esqueçam de entrar lá no chat e tem lá o link, que é o formulário para o registro da presença, tá? Eu já falo sempre, é bem importante, porque essas reuniões são reuniões ligadas da Unifesp, e eu preciso no final do ano, sempre apresentar para eles um movimento que a gente teve e tal, né? Então, é importante que as pessoas se registrem lá sua presença na reunião, tá? De qualquer maneira, vamos abrir. Agora, eu falei para vocês que ia ser uma coisa, uma surpresa, uma agradável surpresa, como foi.
E foi muito mais tranquilo, né, Kathleen? Porque aqui você falou com mais calma, sem Muito. tempo. Você Lá a falou gente muito. tinha que correr. Quem não assistiu hoje perdeu, porque lá no Congresso não deu para você falar tudo. Você está de parabéns, mais uma vez, eu já te dei lá e estou te dando de novo. Obrigada. Quero dizer uma coisa para todo mundo. Essa estratégia que ela usa é uma estratégia bem interessante. Eu chamo ela de ressignificação de vivências simbólicas, porque para mim todas as vivências são simbólicas, tá? E para quem quiser rever, no primeiro livro do Temas de Hipnologia, o Verdinho, que a tua mãe tem, viu, Catherine? Tá? Tem lá um capítulo Uhum. meu que chama Ressignificação de Vivências Simbólicas, que foi publicado em 2012. Tá? Uhum. Vale a pena dar uma lida, até para citar também, né, como para você citar, porque essa tua estratégia, vamos dizer, seu roteiro que você usou, apresentou aqui, né? Eu falo lá com alguns detalhes, é um pouquinho diferente, mas é bem interessante, é bem semelhante, bem, né? Eu acho que vale a pena quem quiser ter um modelo a mais, né? Eu chamo anatomia de uma sugestão de uma terapia, né? Acho que vale a pena a gente fazer. Eu vou abrir para as pessoas, quem quiser fazer alguma pergunta, aproveitar. Eu vi aí que a Magda tinha dado uma levantada de mão inicialmente, tá certo? E quem mais quiser falar, tem um monte de gente interessante aqui, boa, gente de primeira linha, tá? Quem quiser falar alguma coisa, por favor, fazer alguma pergunta, aproveite. Magda, você está por aí ou já saiu? Não, estou por aqui encantada, continuo encantada com a Kathleen. Cadê você? Ela, Eu estou vendo você, não estou vendo olha você. Obrigada. eu aqui, Ei, pronto, achei. Tá bom. a nós, os doutores honores da causa. Ô, Verdade. Mar, foi maravilhoso você convidar a Kathleen. Eu fiquei encantada, falei para ela pessoalmente na nossa pizza. Realmente filha de peixe, hein? Eu também sou filha de peixe, minha tia. Você foi encantadora. Eu acho que você é didática, você só orgulho, né, dessa nova geração, Obrigada. Osmar, né, que está vindo aí, Cristine, Gil, parabéns, né? Sua irmã Obrigada. também é muito boa. E assim, eu tenho uma pergunta, né? Porque eu não conhecia nada da terapia do esquema, eu não sou da TCC, eu faço o Uhum. Erickson desde, sei lá, desde que eu nasci, eu acho. Depois fui para o MDR, e são minhas paixões, a Márcia Martente. E hoje eu convidei a Cris Tomé, que é lá de Nova York, ela assistiu, está encantada também Olha, por você, olha aí, está internacional já, internacionais. É. internacional. Uma psicóloga que trabalha também com um TCC. E o que eu quero te perguntar, assim, eu saí com essa. Eu sei que eu acho que a terapia do esquema, você vai me esclarecer melhor, ela é integrativa, porque eu uso estados de ego, tá? Dentro Uhum. da hipnose, do Puckett, Geraldo, né? E do próprio Erickson. Uso também no MDR estados de ego. E também eu tive algumas aulas com o pessoal da análise transacional. Então, me Uhum. intrigou muito após a sua palestra lá no Rio, se tem a ver, se a gente pode integrar aquele pai crítico, aquela criança, se você já viu alguma coisa, né, nessa integração entre a análise transacional e a terapia do esquema. Essa é a pergunta. Uhum. Eu vejo muitas relações da terapia do esquema com outras abordagens. O Jeffrey Young não cita a análise transacional, mas você não é a primeira a notar isso, né? Além de você, né? Infelizmente ele não está aqui, né? Dr. João Jorge também já tinha me falado sobre isso. E de fato, né? Com certeza tem muito em comum, né? Agora, eu fico, às vezes, um pouco assim, né? Até como hipnóloga, e é o que eu estava falando para Márcia.
E essa é a minha grande crítica, não só na terapia de esquema, eu acho que a psicologia como um todo, né? A gente fica criando novos nomes para coisas que já existem. Por quê? Porque, como eu interpreto, tá? Infelizmente, a hipnose, por exemplo, pegar a hipnose ela caiu num campo de que é um misticismo, e aí não tem assim uma regulamentação mais rígida para isso. Então, teve até pouco tempo atrás participante de BBB hipnotizando os outros participantes no meio da sala, e aí se torna uma coisa vulgarizada. E aí, ao invés de se posicionarem, não, gente, hipnose é uma coisa séria, hipnose tem que ser feita na clínica, hipnose é algo que a gente precisa levar muito a sério, ao invés de psicólogos fazerem esse movimento de defender o que deveria ser nosso, né? Enfim, pessoal da área da saúde, vão se criando outros nomes, né? E aí, por exemplo, na terapia de esquema, chamou-se de técnica vivencial, chamou-se de Hum, técnicas imagísticas, porque eu entendo que existe assim uma relutância deles de chamarem de hipnose. Então, eu acredito que isso pode passar, inclusive, com a análise transacional. A gente vive num mundo onde tudo é 880. Ou você é científico ou você é pseudociência. A gente não hum. encontra um diálogo dentro do nosso campo. E eu acho que isso vai se perdendo, porque a hipnose existe desde antes de Cristo, né? A gente deveria se apoderar do nosso nome. Tá acontecendo isso com a terapia, a regressão de memória. A gente não está podendo mais falar regressão de memória. É Aí vai verdade. falando terapia regressiva, vai mudando para terapia, nem lembro o nome, terapia de idade. É, Vai mudando o nome de coisas que já existem. Isso aconteceu, sabe, também com o quê? Com coach. é verdade. Coach era nosso, era da psicologia. Aí foi vulgarizando, e agora os psicólogos escutam a palavra coach, não me associe com isso. Aí vai mudando o nome. Coach existe há Hum. muito tempo. A gente precisa se apoderar dos nomes da psicologia. Então, com certeza, Magna, tem total relação, mas infelizmente nem todos querem admitir. Eu admito, com muito orgulho. Olha, parabéns para você, e uma das coisas que eu me senti orgulho também de você foi essa coragem de uma jovem, né? Nós já temos mais de 70. Meu primo Cabral, João, Jorge, é meu primo de afeição, e essa memória da hipnose, essa vivência da hipnose que sua mãe, a Márcia, seu pai, trouxeram nesse congresso foi de muito, muito, muito valor. Né? A gente vê gente jovem como você falando para também pessoas jovens lá no congresso, tinha muitos estudantes, e a gente só Uhum. pode se sentir agradecida por existir pessoas como você. Parabéns, viu, Kathleen? Um Obrigada. beijo grande aí, Obrigada tá? pela pergunta. Ô, Kathleen, Márcia Consentino, vamos lá, Márcia. a reparação, eu acho que o Yang é um cara muito interessante, porque ele criou aqueles 18, aquelas 18 esquemas. Agora, ele só pegou a reparação parental limitada, né? Que é uma coisa de imagem que ele usa da hipnose. Me corrige se eu estou errada. Tem mais Então, alguma a coisa? reparação, Aquele livro grosso dele, eu só o vejo ele laranjinho. falar da reparação parental limitada. É isso mesmo? Eu não sei. Então, a reparação parental, ela não é só no campo de técnica, porque na terapia de esquema a gente tem duas fases que a gente fala, que é a fase de avaliação e a fase de mudança. Na fase de avaliação, a gente de fato avalia e já começa a construir o vínculo terapêutico. Na fase de mudança, ele vai introduzir ali técnicas cognitivas, técnicas vivenciais e técnicas comportamentais. São três tipos de Sim, técnicas. A sim. reparação parental, para o Jeffrey Young, ela é um princípio da terapia como um todo, do início ao fim. A gente faz reparação por meio do que ele vai chamar de técnica vivencial e que eu peço licença para chamar de hipnose? Sim, como a gente fez aqui na técnica demonstrativa que eu fiz e como eu ensinei para vocês. Mas a gente faz a reparação parental ao longo de toda a terapia. Então, aquele paciente que está dizendo, né, que tem uma autoestima muito baixa, né? Ah, eu sou feia, ah, é porque minha mãe sempre me chamou de feia.
uma coisa que o Edson, inclusive, sempre ensinou, né? Eu aprendi terapia do esquema com ele, é que assim, a gente não mente para o paciente, mas a gente começa a valorizar naquele sujeito e reforçar aquela valorização como uma mãe, um pai saudável. Tá. Então, na hora da técnica vai usar reparação? Sim. Mas, na verdade, em toda a terapia do esquema a gente usa reparação. Inclusive na terapia do esquema, eu falo que para ser terapeuta do esquema você tem que ter muita força de vontade. Porque, por exemplo, a terapia do esquema, esses limites terapêuticos que vêm muito da psicanálise, da neutralidade, isso cai por terra. Então, para uma paciente que é borderline, tá ali pela terapia do esquema, a gente fala assim o seguinte, olha, se você sentir qualquer coisa, você aciona meu telefone que eu vou estar para você. É limitada no sentido da gente respeitar os limites da terapia. Mas existem casos em que a gente vai, por exemplo, eu tive um caso que eu fui para a UPA com a minha paciente, porque ela tinha tomado comprimidos e eu que fui acudi-la, né? A gente pode pensar em coisas externas do nosso setting terapêutico, no consultório. Ah, quer dizer que eu vou virar amigo do meu paciente? Não, por isso que é limitada. Mas em momentos que ele precisa, você vai estar lá. Então, por exemplo, eu já assisti monografia de paciente, eu já assisti banca de doutorado de paciente. Por quê? Eu estou suprindo a necessidade emocional. Eu estou falando para ele, eu estou aqui para você, como Entendi. qualquer pai e mãe deveria fazer. É isso. É limitada porque a gente também tem que botar limite para o paciente não abusar. Porque limite também é necessidade emocional. Eu só a pergunta era a seguinte: ele só usa reparação parental limitada. De Só. inovação, Da você hipnose. diz? Porque a gente, Ah, com a Nike. hipnose, a gente alarga. A vivência é muito grande, né? A hipnose é uma coisa que é um leque maravilhoso. Eu, pelo menos, sou Sim. fã da hipnose. E eu uso muito a terapia do esquema para ver as crenças, Aham. analisar as Sim. crenças de 0 a 7 anos. Entendeu? Então, Uhum. encaixa tudo, porque depois a reparação parental é aquela regressão que a gente faz para a cena e Sim. o adulto vai lá, ou a terapeuta vai lá. O Então, adulto. aí, por exemplo, a diferença é que, por exemplo, a Erickson defendia muito a psicoterapia breve. Então, a Erickson sempre falou, né, do paciente não ter uma dependência conosco, e que eu acho, inclusive, que é ótimo isso. Só que quando a gente pensa em paciente de terapia do esquema, a gente já pensa numa terapia mais longa, é um paciente que vai demandar mais atenção, a gente vai virar, eu não vou mentir, a gente vira uma babá do paciente. Não é A uma... gente manda mensagens para ele muitas vezes. É, tá tudo bem? Como é que foi naquele objetivo que você tinha que ter essa semana, né? Naquela tarefa que tinha que fazer? Você encontrou com fulano como você tinha que fazer? Isso no WhatsApp, muitas vezes, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas fogem até da terapia do esquema porque pensam que vão ter que ter muito tempo para aquele paciente, porque a terapia do esquema não se restringe à sessão. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais. Não vai se registrar a sessão, não vai se restringir a sessão. A gente vai ter que ampliar a conexão do paciente até fora da sessão. Eu, particularmente, A gente pensa, não encaro assim, não faço, não, porque não dá tempo. então, É muita gente. e tudo Rosângela, bem. vamos lá. Rosângela Luquezzi, vamos lá. Abre o seu microfone, Rosângela. Oi, oi, boa noite a todos. Parabéns, Kathleen. Amei, viu? Eu não pude estar no congresso no Rio, porque eu tenho outras atividades aqui em São Paulo, mas eu adorei. Muito, muito, muito parabéns, viu? Parabéns mesmo. Ô, Obrigada. Kathleen, eu precisava te colocar uma paciente minha, porque veja bem, eu tenho uma especialidade, eu sou médica, eu tenho uma especialidade médica que eu atendo no consultório. Eu também tenho a especialidade de acupunturista. Eu fiz também Ah, com legal. registro de acupuntura, fiz a prova, tudo. E usei e fiz a formação em hipnoterapeuta pelo INAP,
com o doutor Jairo Mancilha aí do Rio de Janeiro, né? Que é Uhum. o meu mestre quando eu discuto caso com eles. Então, eu gostaria de colocar para você, aproveitar o Rosmar que está aí, que eu queria uma opinião sua. Eu estou com uma paciente que fez, ela já está com 40 anos, uma moça muito bem posicionada no mercado financeiro. Ela está com 39 para 40 anos infelizmente, hoje em dia as mulheres estão engravidando muito tarde, né? Porque o mercado financeiro tem mestrado, doutorado, então. E o que está acontecendo? Essa paciente já está na terceira para quarta fertilização intravitro. Ou seja, ela está passando por processos de tentar engravidar e tá sempre não conseguindo, sabe, Kathleen? Então, assim, o insucesso. E por que que ela está comigo? Porque eu tenho, nós somos uma clínica e nós temos um ginecologista na clínica que faz essa parte de fertilização intravítrio e nós utilizamos na acupuntura um protocolo chamado Protocolo de Paulus, que foi um obstetra que usou um protocolo em acupuntura que aumenta realmente a taxa de possibilidade de fertilização. Então, eu estou fazendo o protocolo de Paulus com ela, junto com esse colega que é excelente, muito bom. E o que que Uhum. aconteceu? Essa semana passada, ela teve a quarta insucesso na fertilização intravítrio. Eu conversando com ela, sabe, Kathleen, ela tem um abandono de pai muito grande. Mas o pior de tudo, aí eu tô falando com a psicóloga Kathleen. O que que acontece? Ela faz terapia clássica, foi o que ela me falou, que ela me colocou, porque veja bem, eu tô ali avaliando o contexto, mas estou muito focada na parte de acupuntura com o protocolo de Paulos, pré-captação, pós-captação. E o que que acontece? Ela faz a psicoterapia clássica com um psiquiatra da formação antiga, que tem aqueles perhaps contra a hipnose, né? Então, Uhum. eu levantei essa possibilidade da gente fazer, porque ela já está, acho que desde quando ela tinha, acho que 22 anos, fazendo essa tal de terapia, a terapia, que deve ter ajudado, porque senão ela não estaria tanto tempo assim nela. Mas neste caso, ela está tendo, encarando o fracasso como não merecimento, sabe, Kathleen? Então, assim, ela se sente Uhum. não merecida. No fundo, no fundo, ela se coloca como uma fracassada, por quê? Não no mercado financeiro, porque ela é uma mulher de 39 para 40 anos que está top no mercado de trabalho. Mas como candidata à mãe, eu queria que você me Indigna, desse né? isso, indigna. Aí eu falei, já que a gente tem que dividir fracassos, vamos dividir eu, você e eu também, o nosso obstetra, porque e eu falei para ela, de fracasso eu sou boa, porque o que eu faço com fracasso? Eu caio e levanto. Foi assim, eu Uhum. não aceito fracassos, entendeu? Eu aceito na medida que é um outro degrau para tentar novamente. Mas ela tá estagnada, sabe, Kathleen? Então, eu gostaria de saber se você acha, como você como psicóloga, já que ela tem o colega, o profissional que a acompanha, esse tratamento, essa abordagem, que eu acho que para mim me parece muito uma regressão de Erickson, de Milton Erickson, né, voltando àquela, né, aquele freezing, né, e ressignificando. Eu acho que são nomes diferentes, mas para mim eu vejo muita semelhança em tudo isso. O que que você acha, Sim. O que que você acha, Karen? Eu queria saber sua opinião e também do Osmar, né? Osmar, você também lida com isso, não lida? Deixa a Kathleen falar. Fala, Fala, Kathleen. Kathleen. Depois eu É, falo. você mencionou dessa paciente uma ferida ligada a pai, né? Então, por- pelo que eu tô vendo, né, esse sentimento de indigno não é dessa fertilização, não começa aí, né? Então a gente tem que trabalhar esse não merecimento de amor, né? Ela está relacionando uma fertilização que não tem sucesso como se ela não fosse digna de ser mãe, como se ela não fosse digna de exercer o amor materno, mas possivelmente nunca vai sair. O corpo, né, ele é fantástico. Nosso corpo fala, nosso corpo, ele.
ele se manifesta. É uma paciente que você falou que tem sucesso em outras áreas, então ela não é uma paciente com problemas generalizados na vida, mas nas relações me parece que tem uma questão aí. E aí a gente mencionou, né, doutor João Jorge aqui, eu conjugaria aí com essa paciente uma técnica, por exemplo, de autoscopia, para ela entender, né, a partir da hipnose, o que está acontecendo nessas fertilizações, né, para esses insucessos. É claro que a medicina, né, tradicional vai nos trazer respostas, mas conjugando com uma reparação parental, que já tem uma ferida paterna, juntamente com uma autoscopia, né, que é justamente uma técnica onde você viaja para os órgãos, né? O doutor João Jorge começou com essa técnica para descobrir o sexo do bebê das mulheres, né, para as mulheres descobrirem, não existia ultrassom. E a gente pode utilizar, né, em casos como esse, para ela tentar ver se a parte genital dela, né, o órgão reprodutor responde para ela o que está acontecendo e fazer uma ressignificação a nível corporal, né? Vamos passar para o Osmar, que você perguntou para ele Obrigada, também. Kathleen. Ótimo, excelente, viu? Fala, É, Osmar. Rosângela, Imagina. eu acho até que esse caso a gente já discutiu ele um dia, né? Eu não sei se Sim, foi o sim, mesmo, é. E talvez. saiu o quarto resultado negativo. Não deu, Isso, não então. deu. Isso. Então é o seguinte: primeiro que quando a gente fala de nossa escala de valores, né? Valores então a gente não pode esquecer também que quando a gente tem as nossas crenças centrais, tem três crenças básicas centrais: desamparo, desamor e desvalor. Ponto. Partindo dessas três, pode ter outras, mas essas três são as básicas, tá certo? Então, é óbvio que você tem que trabalhar ela, pelo que você falou, ela apresenta uma coisa de desvalor, tá certo? Não é nem de desamparo, é de desvalor, aparentemente. Tá? Bom, isso precisa ser explorado, pode ser explorado, né? Só com as técnicas cognitivas puras ou com hipnose junto, você pode explorar. Agora, uma coisa interessante, e a Karen comentou, eu já tinha comentado da outra vez também. A ginecologia, provavelmente, é a especialidade mais psicossomática que existe, gente. Por isso que eu comecei fazendo ginecologia psicossomática por causa disso. Não adianta. Só para vocês terem uma ideia, e eu vou fazer um comentário rápido. Se uma mulher for estuprada, a chance que ela tem de engravidar num estupro é de meio por mil. É muito pequena no estupro. No estupro único que eu estou falando, tá? Não aquele estupro continuado, é estupro único. Se uma mulher tem uma relação sexual durante um mês, uma relação sexual, a chance dela engravidar uma relação é em torno de 16%. Então, existe uma diferença grande. Por quê? Porque quando a mulher tem uma relação sexual e ela está tendo prazer na relação sexual, ela tem modificações anatômicas desde a vagina assim comprida, forma o lago seminal no fundo, tal, para que concentre mais os espermatozoides, como existe um peristaltismo, o sistema ciliar do endométrio, que é a parte interna, a mucosa uterina e das trompas, elas têm movimentos ciliares. Esses movimentos ciliares são sincrônicos, ajudando o espermatozoide a ir em direção ao óvulo. Quando a mulher tem uma relação sem ter prazer, ou sem estar, ou principalmente em caso de estupro, parece que não existe essa modificação e alguns acham até, hoje em dia tem, o pessoal faz estudo com endoscopia e vê que existe até uma movimentação contrária dessas células ciliares que tem e que forram o tapetezinho do endométrio, né, dentro do útero e das trompas também. Então, isso já começa a mostrar que existe uma repercussão, o nosso estado emocional, a motivação, a intenção, só isso já modifica muito a biologia. E eu nem estou falando aqui da parte hormonal,
que também está envolvida nisso, tá certo? Bom, o que que acontece? Quando você faz uma inseminação artificial, ou mesmo um bebê de proveta, que você vai colocar o óvulo lá dentro, você lembra que a Kathleen fez um comentário que a nossa experiência imaginária é o que manda? O que manda na gente é a experiência imaginária. Se você tem uma experiência imaginária negativista, essa experiência imaginária sua está fazendo com que o teu corpo reaja daquela maneira, não adianta. Se você tem uma experiência imaginária positiva, ele está liberando os hormônios do bem e está se comportando biologicamente como se aquilo estivesse acontecendo. Se vocês lembram, eu apresentei no congresso e falei também já várias vezes aqui. O nosso cérebro não entende a diferença do que é real e do que é imaginário. A imaginação faz com que ele funcione e deixe o nosso corpo como se aquilo fosse realidade. A imaginação boa vai ser boa, a imaginação ruim vai ser ruim, pronto. Então, esse é um primeiro processo que precisa ser entendido. É óbvio que eu não estou generalizando para dizer que toda paciente que tem esterilidade tem isso. Mas isso é um componente complementar a mais, junto com a patologia que ela deve ter. Esse detalhe de que talvez ela tenha algum, por exemplo, e se ela tem um sentimento de culpa? Porque ela viu ou ajudou alguém. Às vezes as coisas não acontecem com a gente, mas a gente colaborou com outra pessoa e tenha, por exemplo, você imagina se ela uma vez teve uma amiga que engravidou, ela não queria gravidez e ela ajudou a amiga, não, então vai fazer um aborto, vai fazer alguma coisa assim. A experiência imaginária dela, aquela experiência ruim, que foi ruim, ela fez, ajudou, mas foi ruim, né? Aquilo pode ter sido pode ter sido uma, pode dizer, uma autossugestão negativa que ficou gravado nela. Ó, tem alguém abrindo, tem alguém com a imagem aberta aí, com o som aberto. Acho que é a Magda, não, não é. Então, gente, é só para lembrar que a nossa a hipnose pode mexer nessas estruturas imaginárias, como a gente pode mobilizar. Espera aí, alguém está falando que está muito alto aí e não está conseguindo. Deixa eu ver uma coisa. Espera aí. Quem é que está com o computador? Quem é que está com a coisa aberta aí? Alguém tá com isso. Então, Rosângela, uma outra coisa que eu falei para você daquela vez é que o fato de você fazer acupuntura, aqueles 20 minutos de tempo de acupuntura, é mais do que suficiente para você agregar isso que a Catherine falou, ou uma técnica de autoscopia, ou uma ressignificação simbólica para ela, de vivência simbólica, ou o que você quiser, a sugestão que você quiser positiva, ou uma sucesso sucedido, lembra do sucesso sucedido que eu falo sempre, né? O sucesso sucedido, ou seja, imaginar que ela está entrando para fazer aquele processo, ela não vai ficar pensando no processo, e ela fecha os olhos e ela se imagina dali um mês fazendo pré-natal. Se ela está fazendo pré-natal é porque a coisa deu certo. Ou seja, o que se sucedeu ao sucesso é o que ela deve ser a experiência imaginária dela. Tudo isso são estratégias diferentes que você pode usar, né? Agora, a gente precisa abrir o nosso leque. Você precisa abrir o leque e assim, eu trabalho com acupuntura. Sim, é legal a acupuntura, mas a acupuntura é uma belíssima de uma estratégia para você usar a sugestologia, a hipnose. Então, aproveite isso que tem. Agora, a gente não pode esquecer que isto é um detalhe na terapia. A gente não sabe qual é a qualidade, como é que está sendo, qual é a qualidade do óvulo que ela está tendo. Como é que está a relação? Será que ela está fazendo, o marido quer e ela não quer, ou ela quer e o marido não quer? Ou de repente teve alguma dificuldade? A gente não sabe. Então, isso tudo tem que ser trabalhado mais profundamente para que você pudesse chegar a um resultado melhor aí, né? Eu tive alguns casos que eu trabalhei assim, com uma clínica que fazia, que, aliás, eu já comentei, era do Roger Abdelmassif. Ele mandava algumas pacientes assim para mim e tive algum sucesso, e tive insucessos também.
Então, na realidade, a gente não dá para a gente achar que vai resolver tudo, mas as possibilidades aumentam quando você trabalha dessa maneira, tá? Eu acho que estendi demais. Alguém mais quer falar alguma coisa? Magda, te abre o teu som, Não, isso. só quero completar bem rapidamente. Aumenta o teu som. Oi, ai, eu não sei como aumenta aqui meu som. Não, Deixa eu chega tentar perto do aumentar. microfone, só isso. Seguinte, Osmar, além disso que você falou e que a Catherine falou, a crença negativa tem que ser É investigada. lógico. O PR ajuda muito, e você lembra do trabalho que eu tive lá com Pérola Byton, e lá também no outro, que eu nem quero comentar. Mas o que era importante, existe atrás, tem que ser trabalhado quais foram as impressões que essa criança teve, e a técnica da hipnose também vai ajudar na regressão da própria vida intrauterina dela. Se não for trabalhado isso, essa crença pode estar ali, né? Eu fiz o meu PhD, eu fiz com mulheres que tinham pesadelos e sonhos, e justamente eu não merecia estar viva, eu não queria estar viva. Então, como é que eu, não estando viva, posso gerar alguma coisa? Então, tem que ser trabalhada mais profundamente, Rosângela. Exatamente. É a crença central do desvalor, né? Limitante, certo? Isso. Vamos lá. Catherine, quer falar alguma coisa a mais? Eu ia acrescentar que, assim, o ideal seria ela, na hora de fazer as fertilizações, ela até ser instruída para fazer uma auto-hipnose nesse momento, né? Também. Importante, né? Porque imagina, é diferente de uma experiência, uma relação sexual prazerosa, como você falou. É uma clínica com luzes, né, brancas, que são altos, são estressantes, provavelmente. E aí a experiência é nociva por si só, emocionalmente falando, né? Então ela precisa entender, aprender a fazer auto-hipnose, né? Eu lembrei da minha mãe, que ela fala que quando ela faz aquele exame, que eu esqueci, tomografia, ela se imagina numa rave, aquele barulhão que faz, né? E é isso, a gente precisa ressignificar os lugares, os momentos, e a auto-hipnose vai ajudar muito nisso. É verdade. Inclusive, para diminuir, vamos dizer, a expectativa negativa, que é a experiência imaginária destruidora dela, né? A crença, como ela já teve 3 experiências, você imagina agora com 4, cada vez, se você não trabalhar com isso, vai ser difícil, porque cada vez que ela vai, ela tem um reforçamento do comportamento dela, da imaginação Sim. catastrófica, né? Tá Falou, bom. Márcio. Eu acho que realmente essa questão da auto-hipnose no momento seria fantástico. Ou você mesmo grava no celular, você grava um relaxamento e faz ela entrar no que ela precisa lá, para É, acalmar. eu tenho feito uma dessas. Também ótimo, Márcia. Eu agradeço a opiniões, a posição de todos, porque assim, o que me pega, porque ela está há muito tempo de uma terapia tradicional, sabe, Márcia? E o colega, e esse problema da hipnose é visto pelo pessoal mais clássico de uma maneira tão difícil, viu, Márcia? Tem um ranço aí Eu estou usando. que poderia abreviar, né? Poderia abreviar tantas coisas. Ela está há muito tempo. Tem um colega nosso que passou uma vez sobre câncer. Tem uma cliente minha que se adaptou àquele relaxamento dele. Eu não sei qual é o nome dele, eu esqueci. Ela usa, toda vez ela usa. Eu passei para ela e ela usa direto. Ela adora, quando está fazendo quimioterapia, ela coloca. Ótimo. É. Esse Exatamente ranço. isso. Preferiu do que o meu. Eu fiz para É, ela uma e ela preferiu o do colega. Tudo bem. É isso aí, Márcia. tá certo. É isso mesmo. Bom, gente, Rosângela, eu eu só acho quero que a colocar mais.
Posso colocar um dado? A gente está Lógico, falando Márcia. Márcia. Você muito. sempre, Márcia, você sempre. Obrigada. Pode vir, vai, Fala, vamos A lá. gente está falando muito Márcia. da criança. Mas você reparou, Rosângela, você sempre, quando fala dela, você fala de uma mulher bem-sucedida. Será que inconscientemente ela não tem uma coisa que, se ela for mãe, ela não vai ser tão bem-sucedida? E isso inconscientemente é uma coisa que faz com que ela não engravide? Pode Também ser. pode ser? Pode ser. E outra coisa, viu, Márcia? Tô vendo isso, Márcia, eu tô com mais três mulheres. O que eu tô Uhum. vendo eu não sei o Osmar como tá vendo. O que eu tô vendo é essa tentativa de engravidar a partir dos 40 anos, a dificuldade e essa briga interna entre vida profissional e ser mãe. Eu sentindo, por exemplo, eu sou mãe de três, né? Eu sou médica, fui médica a vida inteira, trabalhei em UTI, e eu não tive tanto essa coisa. Não me lembro de ter uma coisa excluir a outra. Mas hoje eu sinto a mulher. Se eu sou mãe, eu sei que eu vou ter que parar um pouco minha vida profissional. E ela até um dia, numa sessão, na sala de acupuntura, ela me comentou isso. Doutora, eu tenho um prazo muito limitado de vir nas sessões de acupuntura por causa das reuniões, você entendeu? Até em se tratar, ela limita por causa do compromisso profissional. E eu tô vendo muito isso, Márcia, muito. Ou seja, a Prioridade, linguagem da terapia do prioridade. esquema que eu Sim, fala, Cátia. hiperdemandante. A gente chama isso de voz hiperdemandante. Uhum. Nunca está suficiente. Nunca pode se relaxar. É trabalho, trabalho, trabalho. Pode ter um modo de enfrentamento de hipercontrole também aí. E aí, como é que uma pessoa que é hiperdemandante relaxa para poder receber a fertilização in vitro? Né? Aí complementa o que o Osmar falou. Como é que vai ter taxa de sucesso? Ela é toda, me parece uma paciente toda ansiosa, toda hipercontrolada, hiperdemandante. E E aí, esse é um realmente, canal padrão, viu? vaginal, É um padrão. canal vaginal, o útero contrai também. Ó, Exatamente. Olha, e eu vou contar mais uma coisa. A Kathleen, nossa, Kathleen, foi perfeito isso que você falou. E vou contar mais uma coisa. Essa paciente, a psicoeducação que você faz nela, antes de fazer qualquer procedimento, você tem que abordar e aí voltar para a terapia cognitivo, que eu chamo a terapia cognitivo raiz, e fazer um debate socrático bem feito com ela com relação a isso aí, porque você tem que trabalhar, debater, 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 até você quebrar para ela esse esquema de vida dela, de achar que tem que tomar conta de tudo. E eu sabe como é que eu faço? Eu chamo para a paciente e falo assim: vem cá, vamos combinar uma coisa? Desce do teu pedestal, começa descendo do pedestal. Ela toma um choque. Como? Desce do teu pedestal e vem virar aqui uma pessoa normal. Vem ser normal, vem ser um ser humano normal, com todas as. Ainda brinco e falo assim, com todas os seus valores e os seus defeitos, sabendo que esses defeitos fazem parte e que Deus fez a gente perfeitamente imperfeito. E se você quer ser melhor do que Deus, não dá. Então seja imperfeita, assuma as suas imperfeições e diminua esse teu nível de autocontrole e começa a debater. E aí você vai debatendo, debatendo, porque se você não quebrar isso que a Catherine falou, realmente é um dos fatores a mais, e eu acredito que seja um dos grandes fatores responsáveis pelo insucesso dela. Mas, Osmar, ela não faz Obrigada. isso na terapia. A E terapia, a terapia dela não aborda isso. ela está Eu sei, fazendo, Márcia. O que me deixou, o que eu coloquei isso para vocês é porque como o tempo que é desperdiçado, não, porque com certeza ela tá, mas assim, a abordagem é uma abordagem longa, longa, Sim. para é ela não análise. estar resolvendo essas questões. E o colega, eu já comentei com ela qual é a linha do psicoterapeuta dela. É um psiquiatra que faz a linha psicoterapêutica clássica, mas eu com certeza ele deve
não Mas fazer uso clássica da que você diz, Rosângela, é psicanálise ou a TCC psicanálise, clássica? psicanálise, Ah, tá. psicanálise. E ele é Realmente. Então não assim, vai tem uma resolver. versão crônica para hipnose, uma versão É, Realmente, porque crônica. aí fica numa associação livre, sem fim, aí é difícil mesmo. Eu acho que exatamente. assim, você podia orientar ela. Eu já tive pacientes que me procuraram, acho que pode ter acontecido com os colegas também. Chegaram para mim e falaram assim: Olha, eu já faço terapia, eu faço psicanálise, mas eu fiquei curiosa com a hipnose. Eu acho que você pode, de repente, conduzir ela e falar assim: Olha só, eu imagino que você já deve ter um vínculo com o seu analista, e de fato, eu sou contra essa demonização da psicanálise. Eu acho que ela é eficaz para algumas pessoas e para determinados contextos. Mas você pode falar, eu acho que o problema que você está enfrentando precisa de um foco, de uma direção maior, e que talvez a TCC, ou a clássica, ou a terapia do esquema, eu acho que até a clássica aí, e com a hipnose, seria mais interessante, né, no caso dela. Você pode falar que é para esse projeto que ela está tendo, né, Sim. de fertilização, e que ela pode depois retornar ou fazer concomitante com o analista. Eu acho que é super possível fazer Sim, eu acho que terapias precisa mudar uma paralelas, desde linha que tenha aí. focos. E é uma coisa que precisa mais imediato, né, Kathleen? Nós estamos assim, nós estamos terminando, né? Ela tá já é a quarta tentativa, porque quando eu discuti esse caso, Osmar, ela estava na terceira. A quarta agora veio o resultado da pré-captação veio negativo. Mas eu não Ah, quero então, mais vai ser. monopolizar isso. Não, então, Obrigada. mas olha, Aham. vou contar uma coisa para você. O Bandler, nos livros de programação neurolinguística deles, eles, Neurolinguístico. eles contavam uma história que dizia assim: se você pegar um ser humano, colocar ele num labirinto, ele vai começar a correr, 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 ele vai até o lugar onde bateu, não deu certo. Ele volta, aí ele vai querer continuar indo pelo mesmo lado do labirinto, tentando explorar outra coisa. Se você colocar um ratinho, ele vai por um lado, não deu certo, ele muda completamente de lado e vai para o outro lado. E ele termina tendo mais chance de acertar do que o ser humano. Ou seja, às vezes, a gente precisa abandonar tudo, dar um tilt e falar assim, agora eu vou procurar uma linha um pouquinho diferente, uma estratégia diferente em tudo, para poder ver se eu consigo fazer alguma coisa diferente. Porque o que está sendo feito já está tendo muito insucesso, né? E vai ser cada vez mais difícil, porque quanto mais insucesso ela tem, isso vai ter um reforçamento Reforçando. de sucesso. E aí vai ser cada vez. Obrigada, gente. Obrigada, Márcia. Obrigada, Bom, gente, Osmar. 10 Obrigada, horas Kátia. praticamente. A Catherine, eu queria agradecer a Catherine. Catherine, foi muito boa a sua palestra, a sua apresentação. Quero dizer a vocês Obrigada que novamente. daqui uns dias a Cleide já deve colocar isso no YouTube, vai estar lá no YouTube. A Catherine, que não conhece, você já está no grupo? Não, né? Eu vou te inserir Eu no já. grupo. Já? Ah, então tá. Então Já. você, de qualquer maneira, se não tiver, depois eu insiro. E tem os canais lá também, eu tenho um monte de palestra boa. A última palestra também foi sensacional, né? Então já está lá. E quem quiser acessar as palestras e rever algumas coisas, eu acho que vale a pena. Inclusive, eu já coloco disponível o seguinte: por exemplo, quem dá curso, a pessoa dá um curso e de repente no curso teve alguma palestra, que alguma dessas discussões nossas que foi legal para aquele curso. Pode usar, não tem problema nenhum, eu não tenho problema nenhum que vocês utilizem, tá bom? Então fiquem à vontade. Boa noite a Boa todos. noite, obrigada a Boa todos. noite. Obrigada, Obrigada. Kathleen. Foi Obrigada ótimo. pelo convite. Foi ótimo estar com vocês. Tá bom. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite.